A fiel torcida, sentindo na pele a dor e a indignação, se vê diante de uma semana que será lembrada como uma das mais catastróficas da história recente do Corinthians. O trágico confronto contra o Cruzeiro no Mineirão, que terminou em uma humilhante derrota por 3-0, deixou marcas profundas, não apenas nos números, mas na alma de cada corintiano. A expectativa de um jogo cheio de garra e técnica foi rapidamente transformada em frustração e desespero. E essa não foi apenas mais uma derrota para o Timão, foi um verdadeiro golpe no coração da Fiel, que esperava uma reação positiva após as últimas atuações. A atuação do Corinthians em campo foi simplesmente desastrosa. O Timão não conseguiu sequer uma finalização ao gol durante os 90 minutos da partida. Isso não é apenas um número, é um reflexo de uma desorganização tática alarmante, de um time que parece ter perdido a identidade. Para agravar ainda mais a situação, o volante José Martins, um jogador fundamental no meio-campo, foi expulso aos 37 minutos do segundo tempo, após uma cotovelada desnecessária em Matheus Pereira. Essa expulsão, a quinta em apenas 64 jogos, levanta questões sérias sobre a disciplina e a mentalidade do jogador, que é conhecido por sua garra e combatividade. A ausência de Martins em campo não só comprometeu a estrutura defensiva do time, mas também deixou uma lacuna emocional, uma vez que ele é visto como um líder entre os jogadores. Essa situação provoca uma série de repercussões drásticas para a equipe, que já luta para encontrar seu caminho. Enquanto a Fiel tentava digerir essa derrota, a situação na tabela do Campeonato Brasileiro se tornava ainda mais crítica. Com apenas 46 pontos, o Corinthians ocupa a nona posição e, matematicamente, já está fora da disputa por uma vaga na Libertadores através do Campeonato Nacional. A pressão sobre a diretoria e a comissão técnica cresce a cada dia, e a torcida, que sempre apoiou incondicionalmente, começa a se perguntar: até quando isso vai continuar? Essa pergunta ressoa nas arquibancadas da Neoquímica Arena e ecoa nas redes sociais, onde a paixão e a frustração se misturam. Além do drama em campo, o clube se vê envolto em uma verdadeira tempestade nos bastidores. As medidas drásticas anunciadas pela diretoria em resposta à dívida de 2,7 bilhões de reais estão sendo sentidas, e não apenas no futebol profissional. O fim das categorias de basquete, tanto masculino quanto feminino, e a demissão de funcionários das categorias de base são decisões que chocaram a torcida e levantaram um debate acalorado sobre o futuro do Corinthians. A situação é alarmante e exige de todos nós, torcedores e diretores, uma reflexão profunda sobre a relação entre o clube e a sua história. Neste contexto de turbulência, a fiel torcida se vê em um papel crucial. A necessidade de apoio à equipe, mesmo em meio a tantas adversidades, se torna mais evidente do que nunca. O Corinthians sempre foi um símbolo de resistência e superação, e agora, mais do que nunca, é hora de mostrar que a chama da paixão corintiana não se apaga facilmente. Essa semana é um verdadeiro teste de fogo para todos nós, e a resposta da torcida pode ser o diferencial que falta para o time encontrar a força necessária para se reerguer. À medida que o Corinthians se prepara para o próximo desafio, a torcida se pergunta: será que conseguiremos dar a volta por cima? Seremos capazes de unir nossas forças e apoiar o nosso time em um momento tão delicado? O que vem pela frente é incerto, mas a paixão da Fiel é inegável. É hora de nos unirmos e mostrarmos que, mesmo em tempos difíceis, somos todos Corinthians. Ao revisitar o jogo que resultou na derrota humilhante para o Cruzeiro, é impossível não destacar as falhas táticas e técnicas que se tornaram escandalosas durante os 90 minutos. O Corinthians, que já foi conhecido por sua garra e resiliência, apresentou um futebol apático e desorganizado, sem qualquer estratégia que pudesse incomodar o adversário. A equipe foi dominada em todos os aspectos, mostrando uma fragilidade que deixou a torcida perplexa. O que aconteceu com um time que costumava ser um símbolo de luta e superação? O primeiro aspecto que chama atenção é a falta de finalizações. Em um jogo de futebol, a capacidade de finalizar é fundamental, e o Corinthians simplesmente não conseguiu fazer isso. Não houve chutes ao gol. Isso não é apenas um detalhe técnico, mas um sinal de que a equipe estava completamente perdida em campo. A falta de criatividade no meio-campo e a ineficiência nas jogadas de ataque foram evidentes. O que se viu foi um time que, em vez de pressionar e buscar o gol, se conformou em ser dominado, como uma presa fácil para o Cruzeiro.
A defesa, por sua vez, também deixou a desejar. Erros individuais, desorganização e ausência de comunicação entre os zagueiros criaram um ambiente propício para os ataques do Cruzeiro. Caio Jorge, que já passou pelo Corinthians, pode ser considerado o protagonista do desastre. Ele marcou 2 gols sem qualquer contestação. A fragilidade defensiva do Timão foi exposta de maneira crua, e a torcida se questiona: onde está a tradição de uma defesa sólida que sempre caracterizou o clube? As substituições feitas pelo treinador, Dorival Júnior, também foram alvo de críticas. Muitas vezes, a escolha dos jogadores que entraram em campo não trouxe a mudança esperada, e a falta de opções no banco, somada à ausência de jogadores contundidos, deixou a equipe ainda mais vulnerável. As decisões tomadas pelo comandante precisam ser analisadas com atenção, pois a confiança da torcida no trabalho dele está em jogo. A pressão aumenta, e a expectativa é de que ajustes sejam feitos rapidamente para que o Corinthians não caia em um ciclo vicioso de derrotas e desânimo. Comparando essa atuação com jogos anteriores, fica claro que a equipe precisa resgatar sua identidade. O Corinthians sempre foi um time que jogava com intensidade, que se entregava em campo e que, mesmo diante de adversidades, conseguia se superar. Essa essência parece ter se perdido em meio a uma série de resultados negativos e de atuações decepcionantes. A conexão entre a performance em campo e a identidade do clube é fundamental. A fiel torcida anseia por um time que represente sua paixão e determinação. À medida que os jogos vão passando, a pressão sobre os jogadores e a comissão técnica só aumenta, e a torcida começa a se manifestar em busca de respostas. E o que podemos esperar das próximas partidas? O Corinthians tem a obrigação de reagir e mostrar que é capaz de se levantar após esse baque. A torcida clama por uma mudança, e o time precisa entender que, em momentos de crise, é a união e o apoio que podem fazer a diferença. O que fica evidente é que, para o Corinthians voltar a ser o que sempre foi, é necessário redobrar os esforços, ajustar as táticas e, principalmente, retornar à essência que fez o clube grande. Corintianos, o que vocês acham que precisa mudar para que o Timão possa retomar o caminho das vitórias? Essa é a hora de opinar e mostrar que a fiel torcida está atenta e pronta para apoiar o time na busca pela recuperação. A semana do Corinthians foi marcada por decisões drásticas que abalaram a estrutura do clube. Com uma dívida que já ultrapassa 2,7 bilhões de reais, a diretoria se viu obrigada a tomar medidas severas, mas isso não diminui a gravidade do que está acontecendo. Uma das decisões mais impactantes foi o fim das categorias de basquete, tanto masculino quanto feminino. Para muitos torcedores, essa medida é incompreensível. O time masculino estava em ascensão no NBB, com 6 vitórias consecutivas, e o feminino se classificou para a final do Paulistão. Como justificar o fechamento de um projeto que trazia resultados tão positivos? O que resta para os torcedores que apoiavam essas equipes? A diretoria pode ter tomado uma decisão pragmática, mas muitos questionam se o verdadeiro espírito corintiano não está sendo deixado de lado em nome de uma gestão financeira que parece não ter fim. Além disso, as demissões de 17 funcionários nas categorias de base, que envolvem as equipes sub-7 até sub-16, levantam um sinal de alerta. Comissões técnicas e departamentos de captação foram cortados, e jogadores promissores que poderiam ser a base do futuro do clube estão sendo deixados de lado. A formação de novos talentos é um dos pilares de qualquer clube que almeja prosperar, e a sensação é de que o Corinthians está abrindo mão de sua história e identidade apenas para cortar custos de forma abrupta e sem sutilezas. A reação da torcida frente a essas mudanças é uma mistura de indignação e desespero. Nas redes sociais, os torcedores expressam sua frustração e questionam a capacidade da diretoria em tomar decisões que realmente beneficiem o clube. A confiança na política de gestão parece ter se esvaído, e muitos já se perguntam quem realmente está no controle do que acontece no Parque São Jorge. É um sentimento de traição, de que as promessas de um futuro melhor estão sendo jogadas no lixo em nome de um presente incerto. Enquanto isso, a equipe profissional se vê mergulhada em uma crise que vai além do campo. A pressão para garantir pelo menos uma vaga na Copa do Brasil, que é o último recurso para buscar um lugar na Libertadores, aumenta a cada jogo. Se a performance em campo não melhorar, será uma verdadeira tragédia para um clube que sempre teve a ambição de brigar nas principais competições.
O que deveria ser um momento de construção e fortalecimento acaba se transformando em um cenário de incertezas. Neste cenário desolador, é essencial que a fiel torcida se una e encontre maneiras de apoiar o clube. A crise pode ser a oportunidade de um renascimento, mas isso só acontecerá se todos trabalharem juntos. O Corinthians sempre foi conhecido por sua resiliência e capacidade de se reinventar, e agora é uma hora crucial para mostrar que essa tradição ainda vive. Corintianos, como vocês veem essas mudanças drásticas na estrutura do clube? O que podemos fazer juntos para resgatar o espírito corintiano em tempos tão difíceis? Vamos discutir nos comentários. Em meio a toda essa turbulência, a reação da fiel torcida tem sido um verdadeiro espetáculo de emoções. A paixão que caracteriza os corintianos não desaparece facilmente, mesmo quando o time enfrenta dificuldades. Nas redes sociais, a torcida se manifestou de forma veemente, expressando indignação, tristeza e, ao mesmo tempo, uma esperança inabalável de que as coisas podem melhorar. Contudo, a desconfiança também se faz presente, alimentada pela série de eventos negativos que ocorreram. Após a derrota humilhante para o Cruzeiro, as redes sociais se tornaram um espaço para desabafos, análises e críticas. Muitos torcedores questionaram a postura da diretoria e da comissão técnica. As palavras de apoio à equipe foram acompanhadas de cobranças e apelos por mudanças. A Fiel, que sempre se destacou pelo apoio incondicional, também se tornou a voz da razão, exigindo responsabilidade e comprometimento de quem está no comando do clube. Afinal, o Corinthians é muito maior do que qualquer jogador ou dirigente, e a torcida sabe disso. A pressão sobre o elenco e a comissão técnica é palpável. A cada jogo, a expectativa da torcida se transforma em um verdadeiro grito de guerra. No jogo contra o Botafogo, que terminou em um empate dramático, a Fiel se fez ouvir, vibrando com cada lance, mas também manifestando sua insatisfação com a performance da equipe. A confusão generalizada que ocorreu em campo, resultando em expulsões e uma atmosfera tensa, refletiu o estado emocional do próprio torcedor. A paixão se transforma em cobrança, e a torcida clama por resultados. É interessante notar como a Fiel se mobiliza nessas situações. Muitas vezes, os torcedores se organizam em grupos de apoio, promovendo encontros para discutir as questões do clube e as diretrizes que devem ser seguidas. Esse engajamento é um reflexo da relação profunda que a torcida tem com o Corinthians. Há um sentimento de pertencimento que vai além do simples ato de torcer, é uma verdadeira luta pela sobrevivência do clube, que é visto como uma extensão de suas próprias vidas. Contudo, a desconfiança também é uma realidade. Com tantas mudanças abruptas e decisões controversas por parte da diretoria, a torcida se pergunta, está realmente investindo seu amor e energia em um clube que sabe cuidar de sua história e de seu futuro? Essa dúvida é um veneno que pode infectar a relação entre o clube e a Fiel, e é algo que os dirigentes deverão cuidar com atenção. Historicamente, a pressão da torcida já influenciou decisões importantes dentro do clube. Em momentos de crise, a Fiel se uniu e fez sua voz ser ouvida, levando a diretoria a tomar atitudes que mudaram o rumo do Corinthians. A história está repleta de exemplos em que a paixão da torcida se transformou em força motriz para mudanças necessárias. Agora, mais do que nunca, é fundamental que a diretoria escute o clamor da torcida. O apoio da Fiel pode ser determinante para a recuperação do time, mas isso deve ser uma via de mão dupla. O clube precisa mostrar que está comprometido com o bem-estar da instituição e de seus torcedores, proporcionando um ambiente em que todos possam prosperar juntos. Corintianos, como vocês estão lidando com toda essa pressão? O que esperam do time e da diretoria nas próximas semanas? Vamos juntos debater e encontrar a melhor forma de apoiar o nosso amado Corinthians. A hora é de união e força, porque o Timão precisa de todos nós. À medida que a semana caótica do Corinthians chega ao fim, é hora de refletir sobre o que o futuro reserva para o nosso amado clube. As dificuldades enfrentadas, tanto dentro quanto fora de campo, geram apreensão, mas também são oportunidades para mostrarmos nossa verdadeira força. A história do Timão é repleta de superações, e agora é o momento de resgatar essa tradição. O desempenho do time nos próximos jogos será crucial para determinar se há um caminho de volta à glória. A Copa do Brasil se apresenta como a última chance de garantir uma vaga na Libertadores, e a cada partida,
o peso dessa responsabilidade aumenta. Os jogadores precisam se unir e demonstrar coragem e determinação para enfrentar essa adversidade. A pressão da torcida é intensa, mas também é uma fonte de motivação. O apoio da fiel torcida pode ser a chave para que o time encontre a força necessária para se reerguer. Entretanto, é vital que a diretoria aprenda com os erros do passado e tome decisões que realmente favoreçam o clube. A gestão financeira, embora necessária, não deve vir à custa de uma perda de identidade. Precisamos lembrar que já passamos por crises antes e conseguimos nos reerguer, como na recuperação após a queda em 2007, quando a união da torcida e a determinação dos jogadores trouxeram o Timão de volta ao seu lugar de destaque. Essa relação entre o clube e a Fiel precisa ser resgatada, e isso só será possível por meio de uma comunicação clara e de ações que demonstrem respeito pela história e pelos valores corintianos. Nos próximos dias, a expectativa é de que a equipe se reúna e trabalhe arduamente para corrigir os erros cometidos. A torcida, por sua vez, deve continuar fazendo sua parte, apoiando incondicionalmente e cobrando melhorias. Juntos, somos mais fortes, e essa força pode ser a diferença em momentos de crise. Cada grito, cada apoio nas arquibancadas e cada mensagem nas redes sociais conta. A união é a nossa maior arma. O futuro do Corinthians está em aberto, e a responsabilidade de moldá-lo está nas mãos de todos nós. A pergunta que fica é: seremos capazes de unir nossas forças e lutar por um futuro melhor para o nosso timão? A resposta a essa pergunta não pode vir apenas do clube, mas de cada corintiano que acredita na força da união. Corintianos, como vocês veem o futuro do nosso clube? O que podemos fazer para ajudar a reverter essa situação? A hora de agir é agora, e juntos, podemos escrever um novo capítulo na história do Corinthians. Vamos mostrar que a Fiel é imbatível e que, quando estamos unidos, não há crise que nos derrube.